um bebê de apenas 7 meses morreu após apresentar sintomas de engasgo no município de Floriano, centro-sul aqui do nosso estado. Por isso, nós estamos nesse momento aqui no SAMU Teresina para passar algumas orientações para os pais, para as mães e também para os cuidadores de bebês de até 6 meses. A mãe entra em pânico, né? O cuidador entra em pânico, até pela fragilidade da criança, recém-nascida da criança de até 1 ano de vida. Sim. E como reagir, doutor, principalmente no caso do leite materno, né? Do líquido. A gente fala muito sobre o engasgo de materiais sólidos, mas o líquido também provoca esse engasgo. Provoca, principalmente na criança que ainda tem a musculatura bem frágil, não é? A primeira coisa, em qualquer urgência, em qualquer situação de emergência, é pedir ajuda. Mesmo que eu saiba desenvolver aquelas manobras, eu preciso pedir ajuda. Como você me disse, a gente vai estar envolvido emocionalmente, vai estar ansioso e aquela adrenalina pode atrapalhar a minha manobra. Alguém que vem de sangue frio pode desenvolver aquela manobra, ou até alguém que pode estar mais treinado do que eu, né? Sim. E pedir ajuda também, pedir ajuda no 192 para quem está em Teresina. Mas, no primeiro momento, tem aquelas manobras que a gente pode fazer e que salvam a vida, de fato, da criança. O que ocorreu é mais um alerta para a necessidade de, em casos de engasgos em bebês, manter a calma e dominar alguns procedimentos que podem ajudar. Dr. Edson, médico de urgência do SAMU Teresina, explica de que forma é possível desobstruir as vias aéreas de uma criança de até 1 ano de idade. Essas manobras, a mãe já deveria sair da maternidade sabendo, já deveria fazer o pré-natal sabendo dessas manobras, porque são muito frequentes os casos de engasgos em criança de até 1 ano de idade, aquela criança que tem dificuldade para eliminar qualquer corpo estranho, eliminar líquido, não é? Então, como é que é feita a manobra? Eu coloco a criança apoiando na minha mão esquerda, independente de eu ser destro, de eu ser sinistro, de ser esquerdo, coloco apoiando aqui, o pescocinho dela, apoio o queixo para não cair e dou 5 socos aqui entre os 2 ombros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se a criança não chorou, é sinal de que ela continua engasgado. Viro, mantenho só a troca de mão e faço 5 compressões aqui na altura do mamilo. 1, 2, 3, 4, 5. Não chorou, volto, repito, quantas vezes forem necessários. 1, 2, 3, 4, 5. Volto, a mesma manobra, na altura dos mamilos, entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou com o meu dedo em pinça na mão da criança, na boca da criança, melhor dizendo. Retiro o corpo estranho que tiver e ele vai chorar imediatamente. Se chorou, é um ótimo sinal. O choro, quando nasce, quando está engasgado, é um ótimo sinal. Já no caso de crianças maiores e adultos, a manobra de Heimlich é a indicada. Nela, utiliza-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada e faz com que o objeto seja expulso pela via respiratória. É o que explica Isabel Cavalcante, coordenadora do Núcleo de Educação em Urgência do SAMU. Então, nós temos uma manobra específica de salvamento desse paciente, né? Essa manobra, ela deve ser feita no momento, tá? Enquanto a pessoa está engasgada, porque o adulto, quando ele se engasga, ele tem alguma manifestação. Ou de colocar a mão no pescoço, tá? Informando que tem algo obstruindo, porque o engasgo geralmente é com corpo estranho, e esse corpo estranho, ele vai ocluir a via aérea impedindo a passagem de ar. Então, tem uma manobra específica chamada manobra de Heimlich, que a gente utiliza no adulto, tá? Então, como é essa manobra? Essa manobra, você se posiciona atrás da vítima, coloca a sua mão dominante nessa posição. Aqui, é como se você fosse localizar a boca do estômago, assim, falando para o público geral, popularmente. Então, você coloca a mão exatamente nessa região aqui, abaixo desse ossinho, tá? Então, eu vou colocar minha mão aqui no estômago, abraçar a vítima, tá? Então, eu abraço a vítima por trás. O ideal é que você coloque sua perna um pouco à frente, porque se essa pessoa
ele desmaiar, você tem como segurar. Então, você vai fazer tem compressões. o apoio da perna. O apoio da perna. Olha aí. Tá? Então, olha aí, você gente, como vai. É importante essa o posição. apoio da perna, porque se a pessoa, o indivíduo, o adulto, ele desmaiar, você tem como segurar. Tá? Então, você faz compressões de baixo para cima. Esse movimento. Tá? De baixo para cima. Você faz 5 compressões e vai esperar esse objeto expelir. Um cuidado bem importante, esse objeto ele vai expelir. De qualquer forma, ele vai sair porque você está comprimindo um órgão oco, né? E essa pressão, com essa pressão, o objeto, a tendência dele é ser expelido. Aqui em Teresina, nós temos vários chamados. O SAMU Teresina, ele não tem uma estatística precisa de quantos casos a gente atende mensalmente ou anualmente, tá? Mas a maioria dos casos que nós atendemos em Teresina, os chamados, eles são relacionados a adultos que estão com obstrução em restaurantes, principalmente com carne. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado. A Fundação Municipal de Saúde orienta que, em todo caso, o SAMU seja acionado pelo número 192, que é válido para todo o Brasil.